Olá a todos, eu sou o Francisco Salgueiro, venho aqui apresentar-vos o Ancoração, que é uma aplicação que eu tenho estado a desenvolver há cerca de 2 anos. E eu comecei a fazer isto porque na altura estava a começar a estudar xadrez um bocadinho mais a sério e tinha reparado que quase toda a gente recomendava o Chessbase para estudar e para preparar as suas aberturas e coisas assim. Mas o Chessbase é bastante caro. E as alternativas que havia open source não achei que fossem também assim tão fáceis de usar ou tão intuitivas. Posso-vos mostrar, por exemplo, algumas. Na documentação do Stockfish tem várias recomendações para usar com o Stockfish. Aqui. Onde é que está? Está aqui, download aqui. E tem aqui as várias opções. Podem ver que está aqui o Ancoração já em primeiro lugar. E pronto, aqui são as partes open source que havia. Temos o Nibbler, Arena, o Banksy aqui, outro também bastante conhecido é este Skid. Pronto, mas acho que podem ver pelas imagens que são todos ou muito simples, tipo este. Muito simples mesmo, ou então parecem demasiado complicados, tipo este aqui. Mesmo o Chessbase, que está aqui em baixo, acho que se insere mais na parte dos que parecem muito complicados de usar. Tem aqui muita coisa no ecrã. Por isso, quando eu estava a fazer o Ancoração, eu queria que fosse exatamente fácil de usar. Porque eu estou habituado também, estava habituado ao Lichess, ao tabuleiro de análise do Lichess, que é muito intuitivo, é só ligar o engine e já está tudo a correr. Carrega-se num botão, tem-se a base de dados e eu basicamente queria fazer isso, mas para uma aplicação que pudesse ter todas as ferramentas poderosas. Sim? Qual é que é a diferença, por exemplo, para a database do Lichess? O Lichess também tem uma database. Sim, o Lichess tem uma database, acho que tem menos jogos, pelo menos o Masters. O Masters tem menos jogos. Depois o Lichess All, aqui posso mostrar. Sim, normalmente uso para ver os jogos dos Masters. Sim, pronto, este aqui é os jogos do Lichess, é bom se estivermos a preparar para Blitz, porque isto é quase tudo Blitz. Para Masters também pronto, lá está, tem aqui 2 milhões e meio de jogos. É bastante bom, mas acho que, por exemplo, não tem jogos muito recentes. A vantagem de ter uma aplicação mesmo é que podemos fazer download de qualquer base de dados, podemos trocar esta por qualquer que quisermos e podemos ter jogos muito mais recentes. Pronto, já vou mostrar depois uma base de dados. Pronto, o Ancross, outra coisa que também tem de bom em relação a algumas destas alternativas é que funciona em qualquer sistema operativo, em Linux, Windows, macOS. Acho que a maior parte destes só funciona em Windows. Então, para as pessoas que usam macOS, por exemplo, ou Linux, a Ancross é uma das únicas alternativas. Pronto, então vou abrir o Ancross. E aqui está a coisa inicial. E aqui temos o Analysis Board, que é aquele. É o sítio onde vamos gastar mais tempo, provavelmente, quando estamos a usar este programa. Funciona muito como o Analysis Board do Lichess aqui. É muito parecido com isto. Portanto, temos a parte de análise, em que podemos correr vários engines. Ao contrário. Uma pergunta. As engines para correr precisam de internet? Não, isto aqui é tudo local. É outra vantagem disto em relação ao Lichess, não é preciso internet, é tudo local. Basicamente o que se faz é, vai-se aqui à tab dos engines e eu já tenho aqui vários instalados. Mas o que se fazia era aqui no Add New e depois tem aqui alguns que já pré-feitos e carregava-se aqui. Aliás, vou tirar um deles com modo. Pronto, carrega aqui, carrega em instalar, ele começa a fazer download e passado uns segundos, quando acabar de fazer, está pronto a usar. Portanto, isto é uma coisa que não existe nos outros. Por exemplo, no Chessbase, para se instalar
Stockfish não é assim, carregar um botão. Tem que se fazer download do site do Stockfish, depois tem que se mudar umas configurações. Aqui é só mesmo, chega-se aqui, carrega-se no botão de download e já está. Depois também temos os do cloud, que esses aí precisam de internet. Que isto é basicamente, temos o Lichess Cloud e depois temos o ChessDB. Que isto são basicamente sites que basicamente guardam avaliações de posições que já foram analisadas previamente e depois é só liga-se isto e ele vai ver se essa posição já foi analisada, muitas vezes a uma profundidade muito maior do que seria possível localmente. E pronto, ele usa essas avaliações. Pronto, além disso, se quiserem ter o vosso próprio engine ou buscarem um que não esteja aqui, podem só adicionar aqui o fecheiro, põem aqui o fecheiro do engine, dão o nome e pronto. Podem usá-lo também. Pronto, isso é uma das vantagens, uma das grandes vantagens de ter uma aplicação mesmo, em vez de estar a usar esta coisa, é que podemos usar qualquer engine, podemos usar o Lila, podemos usar o Stockfish com a versão mais recente, não temos de estar à espera que o Lichess atualize para a versão mais recente. E além disso, é bastante mais rápido. Porque quando está a correr no browser, aquilo nunca vai ser tão rápido como estando a correr mesmo nativamente. Pronto. Além disso, podemos ter vários a correr ao mesmo tempo. Posso meter todos a correr e posso ver aqui as avaliações de cada um dos engines, como é que compara. Ok, vamos meter aqui algumas jogadas. Pronto. Isto aqui para as posições normais não vai fazer grande diferença, mas pode haver certas situações em que seja bom ver a opinião de vários engines diferentes. Já agora, a engine aí corre mais rápido do que no Lichess? Sim. Basicamente posso comprar aqui este número que está aqui. São os notes. Este aqui está a 5000 notes por segundo. E agora se for aqui com as mesmas configurações, portanto 3, vamos meter as mesmas mesmo. Vamos meter 8 aqui. Aqui também está 8. 64, 64. Pronto, podemos ver qual é que é a velocidade deste. Ok, tenho que pôr uma posição nova. Ok. Pronto, está aqui 3.3. Vamos parar. E aqui 4.5. É tipo 50% mais rápido. Isto depende. Se meter 16 vai ser mais rápido. Outra coisa que também dá jeito de saber é que, tendo menos número de linhas, ele é mais rápido a avaliar a posição. Portanto, às vezes dá jeito. Isto são as settings rápidas, que muitas vezes dá jeito, porque às vezes não queremos saber 5 coisas diferentes, depende da posição. Outras vezes queremos. Pronto, depois temos o Lila, que não podemos usar no Lichess. Este aqui só tem o Stockfish. Este aqui até só tem Stockfish 16. Este aqui já tem Stockfish 16.1, que é ligeiramente melhor. Pronto. Outra coisa que podemos fazer aqui, que não podemos fazer, por exemplo, no Lichess, é que temos settings mais avançadas. A maior parte destas coisas, provavelmente, quase ninguém vai querer mudar. Tipo, o fecheiro de debug, só se estiverem mesmo a desenvolver. E o Stockfish em geral não tem opções assim tão interessantes, mas, por exemplo, o Komodo tem aqui muitas coisas engraçadas. Por exemplo, tem aqui uma opção para a personalidade. Podemos metê-lo para ser mais agressivo, mais defensivo, posicional, um beginner. Podemos meter se isto é um jogo em situação de Armageddon, se as brancas têm que ganhar ou se as pretas têm que ganhar. Isto depende, cada engine depois tem as suas próprias settings especializadas para ele. O Lila também tem algumas coisas, por exemplo, tem aqui. Onde é que está? O Lila tem muitas opções mesmo. Agora, quando nós estamos a analisar posições, é uma coisa que está muito cheio, que é pôr uma engine contra a outra. E dá para fazer. Dá para meter dois engines a jogar, um contra o outro. Tem aqui no Play Chess. Posso meter, por exemplo, o Stockfish contra
o Comodo, por exemplo. Vamos meter tipo 1 minuto e 1 segundo. Pronto, eles vão estar aqui a jogar. Mas pronto, eu pessoalmente, por causa nunca uso isso, raro estar a meter jogos um contra o outro. Quanto muito posso tipo, meter uma posição e depois tentar jogar contra o engine para ver o que é que ele faz. Isso é o que eu costumo mais fazer, até. Outra coisa que temos aqui que não existe, eu acho que em quase nenhuma outra aplicação deste tipo, é que nós temos suporte para uma coisa chamada WDL, que significa Win Draw Loss. Ou seja, estas avaliações que vocês estão a ver aqui é Centipon. Ou seja, isto aqui quer dizer que as brancas estão melhores por 38% de um peão. Pronto. Isso é uma maneira de avaliar a posição. Outra maneira de avaliar é com WDL. Ou seja, se eu carregar aqui, podem ver, isto quer dizer basicamente a probabilidade das brancas ganharem, a probabilidade de empatar e a probabilidade das pretas ganharem. O Stockfish tem WDL, mas as avaliações são um bocado artificiais, acho eu. Acho que o Lila, que também tem percentagens um bocadinho mais humanas, na minha opinião. Portanto, nesta posição ele diz que as brancas têm 36% de ganhar. E se jogar uma coisa estúpida... E o Lichess também tem, não são estes, mas são as percentagens dos mestres. São parecidas. Isso é a percentagem mesmo na base de dados. Isso é da base de dados, mas isto aqui não é baseado na base de dados, é mesmo a avaliação do próprio... Eram parecidas já. Posso ver. Temos aqui... Também tem aí. Sim, também temos aqui o Lichess Masters. Ok, aqui... Está mais parecido com o da Lila. Ok, 32% e a Lila diz que é 36%. Está bom. Sim. Pronto. Outra coisa que podemos fazer com isto, e depois, se quer, vou buscar um jogo qualquer. Aliás, vou buscar um jogo à base de dados, que ainda podemos ver agora as bases de dados que temos aqui. Isto são as que eu já tenho instaladas aqui. E onde é que foste buscar essas bases? Pronto, tal como temos nos engines, podíamos fazer aqui, já tenho umas pré-selecionadas para instalar. Aqui na base de dados, Também já tem? aqui também tem algumas bases de dados. Temos Million Base, Caixa Base. E o Lichess era 2 milhões, não é? É 2 milhões, aqui é bastante maior. Estes são 5,4 milhões. Pronto, eu tenho este aqui, que é a maior. Podemos ver. O Caixa Base está atualizado para 2024 esta. Por isso tem, por exemplo, aqui... Pronto, temos aqui 3 tabs. Podemos ver os jogos, jogadores, torneios. Por exemplo, já tem aqui os Candidates 2024. Pronto, podemos ver aqui os jogos todos. Podemos ver que o Gukesh ganhou. Para depois vermos um jogo específico, carregamos aqui neste botão. Podemos ver o jogo. E ok, esse aqui vamos puxar outro jogo para analisar. Essas bases de dados já atualizam automaticamente nos engines? Não, nem os engines nem a base de dados atualiza automaticamente, mas é só depois fazer download outra vez para atualizar para a mais recente. No programa? Sim, sim, sim. Ok, vamos analisar, por exemplo este. Ok. Portanto, vamos aqui à análise. Nós podíamos estar só aqui a ligar assim e ver a posição. Também podemos fazer aqui no report e podemos gerar um report. Vou meter Stockfish 200 milissegundos por posição. Está aqui a gerar. E depois, quando estiver pronto, vai estar aqui o... faz o relatório por outro sistema, sem sempre o intro, não é? Sim, sim, sim. Também vai ter aqui um gráfico WDL. Também é engraçado de ver. Pronto. Ele vai aqui, ele dá uma avaliação para cada posição. Portanto, podemos ver aqui que vale C4 foi um erro. E ele acabou por perder.
pronto, temos aqui as coisas que as pessoas já estão habituadas, a accuracy, o average sempre on loss, essas coisas todas. E depois ele também adiciona anotações. Estas anotações são dadas como base na avaliação do engine. Sempre tipo on loss. Sim, basicamente o que isto faz é, aliás, tem aqui na documentação a explicar. Ok. Basicamente, aquilo calcula-se em cada posição qual é que é a probabilidade de ganhar, antes e depois de teres feito a jogada. Ou seja, tu nunca podes ganhar probabilidade de ganhar. Da forma como os engines funcionam, a única maneira que tu podes fazer é perder. Porque se tivesse jogado a melhor jogada, tinhas a mesma probabilidade de ganhar. Pronto. Se tiveres perdido entre 5% e 10%, ele diz que é dúbio. Se tiveres perdido entre 10% e 20% é um erro. E se for mais do que 20% é um blunder. Isto são os mesmos valores que o Lichess e o Chess.com usam, por isso vai ser consistente com eles, provavelmente. Depois temos estes, que às vezes são mais interessantes. Por exemplo, temos o Interesting, que é o brilhante e bom. Estes aqui não funcionam exatamente como, por exemplo, no chess.com. O Lichess não tem estas coisas. No chess.com, este é parecido. Uma jogada brilhante vai ser uma jogada que foi um sacrifício e que foi a única boa jogada. On Crossland também tem uma coisa que é interessante, que é um sacrifício que é bom, mas que não era a única opção. Ou seja, não era necessário fazer um sacrifício. É posto como interessante. E depois temos este bom, que é basicamente uma jogada que é a única boa jogada e que basicamente está a castigar um erro do adversário. Por isso, agora com base nisso, podemos ver que Bispo toma H3 é uma jogada interessante, é um sacrifício, não era a única jogada possível. Se formos ver aqui a avaliação, havia muitas jogadas boas. Se calhar não tão boas, mas também boas. Então, pronto, Bispo H3. E depois Cavalo C4 é um erro. Depois temos mais jogadas interessantes aqui. Esta aqui é um sacrifício, não é? Está aqui o cavalo. Pronto. Este aqui não tem jogadas boas nem brilhantes, mas podemos ver outro jogo se calhar. Outra maneira de procurarmos jogos, em vez de estarmos aqui a ver por torneios, é, por exemplo, queremos ver um jogo jogado pelo Carlsen com as pretas. E depois tem aqui mais filtros. Podemos ver um jogo com as pretas em que ele perdeu. Mais difícil de encontrar. Ok, pode ser este, por exemplo. Podemos ver aqui, analisar o jogo. E desta vez vamos ver o gráfico também do WDL. Isto depois fica em tabs, tal como é no browser. Podemos estar aqui a rodar. E dá para guardar análises na aplicação? Sim, depois tem aqui a coisa, podemos gravar o PGN e pronto, criamos seja PGN onde quisermos. Só esperar que ele acabe. Pronto. Ok, este jogo mais linear. E podemos ver aqui agora o gráfico da WDL. Pronto, dá para ver que aqui neste gráfico parece que é muito mais fluido, mas aqui no WDL, por exemplo, podemos ver que foi a partir daqui mesmo que ele acha que as brancas têm muito mais probabilidade de ganhar. Portanto, podemos ver que foi a partir desta jogada que ele estava perdido. Por isso pode ser interessante às vezes ver este gráfico, outras vezes este. Depende muito do jogo. Ou do engine que estamos a usar. Em vez do Stockfish, como eu usei, podíamos ter usado o Lila ou outro qualquer. Pronto. Outra coisa que ele faz também é, a certo ponto, ele mostra quando é que não tinha. Qual é que foi a novelty, a jogada nova. Neste jogo não vai aparecer porque este próprio jogo está na base de dados, portanto não vai haver aqui uma novelty.
Mas se eu for buscar outro jogo qualquer que não esteja na base de dados, tipo um jogo que eu tenha jogado. Outra coisa que dá para fazer é, quando estamos a importar o jogo, isto é outra maneira de importar o jogo, é podemos meter só o link do jogo, do lixess ou do lixess.com, e ele vai fazer download e mete logo aqui. Vamos fazer assim, pode ser que só que fiz. E ele agora o que vai fazer, pronto, ele vai fazer isso, mas agora posso mostrar também que ele vai meter um símbolo no sítio onde ele não conhece a posição. Ou seja, neste caso foi aqui, esta foi a jogada nova que eu joguei. Pronto, aqui não é assim tão interessante, mas se viermos a analisar jogos novos pode ser engraçado ver isso. Pronto, o que é que podemos ver mais? A base de dados aqui, acho que já mostrei um bocadinho, mas basicamente isto, temos 3 tabs, temos o local, que é basicamente o que ele vai fazer é, ele vê os jogos da base de dados de referência, que de maneira como esquemas a base de dados de referência, vamos aqui a esta tab, e a que tiver aqui com a estrela. Posso meter qualquer uma. Posso meter, por exemplo, este aqui, que é uma base de dados de jogos de correspondência só. Pronto, e agora vou ver aqui. E pronto, estes são as jogadas que foram feitas naquela base de dados, nesta posição, em jogos de correspondência. Pronto. Temos aqui também a jogada e depois está aqui no final a percentagem na própria posição. É exatamente como aqui, também, como funciona esta base de dados. É exatamente a mesma coisa. Tem aqui todas as jogadas todas e depois no final o total da posição atual. Além disso, temos aqui várias. Pronto, além das estatísticas, podemos ver os jogos individuais que foram jogados nesta posição, que atingiram esta posição. Carrega-se aqui e ele abre, não joga à parte. Podemos analisar noutra tab. Outra coisa que podemos fazer é aqui nas opções. Temos aqui muitas opções diferentes. Por exemplo, vamos abrir aqui uma nova base de dados. E vamos dizer que eu quero. Espera aí, vou mudar outra vez para Caseabase. E eu agora quero jogos que foram jogados. Ou seja, imaginem que eu estava a preparar contra o Magnus Carlsen. Que eu ia jogar um jogo contra ele e ele ia jogar de brancas. Ele queria me preparar de pretas. Eu podia ver aqui, metia aqui o nome dele. E agora, se for ver as estatísticas, isto vai mostrar só os jogos que o Carlsen jogou, o que é que ele jogou de brancas. Ou seja, eu posso ver que o Carlsen joga mais, ele joga tudo, mas pronto, ele joga mais D4. Por exemplo, contra a Siciliana, ele joga mais cavalo F3. Contra isto, ele joga D4. Pronto, isto é bom, especialmente esta opção aqui é muito boa se estivermos a preparar contra alguém e esse jogador estiver numa base de dados. Podemos procurar assim os jogos que ele jogou. Também podemos meter de pretas. Podemos ver, por exemplo, queremos só ver os jogos que ele jogou recentemente, por exemplo. Então eu meto aqui, por exemplo, só os jogos que ele jogou a partir de 2024. Pronto. Ok, não tem nenhum jogo do Carlsen 2024. Mas pronto. Nessa posição. Pois nesta posição, se calhar se for ao início. Ok, se calhar não tem. Se calhar é este. Ok. É o Carlsen M, em vez de Carlsen Magnus. Pronto, isto aí é uma coisa boa que às vezes, isto é uma coisa que às vezes dá jeito, por exemplo agora, que quando temos uma base de dados novas, às vezes tem pequenos erros, tipo este, que tem o Carlsen M e o Carlsen Magnus. Mas aqui podemos só juntar os dois, do merge, e agora este Carlsen M já não existe, é tudo Carlsen Magnus, foi tudo convertido. Por isso agora, se for aqui, aliás, posso mostrar aqui, nos jogadores, podem ver que o Carlsen M já nem sequer aparece, e agora tenho aqui o Carlsen Magnus com os jogos todos, desde 2002 até 2024.
E agora soltar aqui. Agora já deve aparecer. Pronto, está aqui. Portanto, aqui ele tem estado a jogar D4 ainda. Pronto. Pronto. Isto aqui pode parecer que dá jeito só se estivermos a jogar contra grandes mestres que estejam na base de dados, mas não tem que ser, porque estas bases de dados só têm jogadores bons, normalmente, mas podemos criar as nossas próprias. E uma maneira de criar é aqui nesta tab, User, podemos adicionar account. Por exemplo, Isso aí é como o Opening Tree. é exatamente isso. Podemos aqui meter o nome do jogador no lichess ou no chess.com. Por exemplo, ok, por exemplo, eu hoje vou jogar contra este. Posso tentar procurar a conta dele no chess.com. Ok, esta, sim? Não, Pronto. Esta é a conta de chess.com da pessoa que eu vou jogar hoje. Por isso posso chegar aqui, meto o nome, posso meter aqui o username, adiciono. Pronto, ele tem 3.000 jogos. Faço download dos jogos. E depois o que isto vai fazer é, vai criar uma base de dados aqui nesta. O que podemos fazer é meter aqui os nossos próprios jogos, dá jeito. Podemos ver, por exemplo, quais é que as aberturas que estão a correr melhor ou quais é que estão a ser pior. Online, ok? Está aqui e agora foi criada aqui, está aqui a base de dados, vou metê-la como referência. E agora se eu for aqui, análise, e eu quero ver agora os jogos que ele jogou. Chef Manny jogou, ele vai jogar, eu vou jogar de brancas, por isso quero ver os jogos que ele jogou de pretas. Ok, eu posso ver que, por exemplo, contra E4 ele joga quase sempre G6. Pronto. não deve ser porque é doido. Sim, sim, claro, isto aqui depois tem que se ter em conta isso. E dá para baixar também os jogos da Chessbase. Tem, por exemplo, se fazer ao browser, Sim? também tens a página dele do Chessbase. Chessbase. Só para, sim, Este aqui? sim. Esses jogos que A cena do Chessbase é que eles não têm assim um sítio fácil de fazer download. Por isso é um bocado difícil de fazer isso. Nem sei onde é que eles têm aqui a coisa de fazer download. Aqui. Pronto, ok, tinha que fazer download um a um. Por isso não, isto aqui é mesmo só para contas de Lichess e chess.com. Mas sim, também posso ver estes jogos aqui. Pronto, outra coisa que tem aqui em baixo. Esta aqui é um bocado mais nicho, mas podemos procurar por posições. Por exemplo, aqui primeira nova. Posso procurar por posições. Vou meter aqui nas dessa vez, outra vez. Em que, por exemplo, aqui na francesa. Ok, jogos que tiveram esta estrutura. E eu chego aqui a esta posição e depois quero ver os jogos que tiveram uma estrutura semelhante a esta. Pronto, ele vai procurar na base de dados todos os jogos que tiveram esta estrutura de peões em algum ponto. Se vou aqui, ele vai procurar. Além destas procuras parciais, também podemos fazer a exata, claro. Podemos meter aqui outras peças também, por exemplo, se eu quisesse ver com esta estrutura, mas com um cavalo sei lá, em F3. Também podia fazer isso. Pronto, estão aqui jogos. Agora se abrir, vamos ver que, pronto, nesta posição, pronto, chegou a esta estrutura, neste momento. Chegou a esta estrutura. Ele basicamente ignora estes peões aqui, mas teve esta estrutura de peões. Pronto. Pode dar jeito às vezes, se quisermos ver
algum padrão em específico. Pronto. Podemos ver também, por exemplo, a estrutura, como está a ver, deixa eu ver, cavalo aqui. Posso ver se há aqui algum jogo, assim. Ok, há muitos jogos assim. Por exemplo, este. Pronto, exatamente, chegou aqui. Está com o cavalo aqui. Pronto, quanto mais específico, se calhar quanto mais restrito formos, mais específico vai ser, menos jogos vão ter. Pronto, também temos o Lichess Masters, tal como aqui. Temos exatamente as mesmas opções, podemos ver só jogos de Blitz, podemos ver só jogos de Bullet, podemos restringir pelos vários ratings, por exemplo agora tenho só acima de 2200. Podemos ver de um username em específico também, tal como dá no Lichess. Pronto. Então isto estive a mostrar basicamente para a atualidade de analisar jogos, para preparar para um adversário em específico. Outra coisa que muitas vezes queremos fazer é preparar um repertório de aberturas. E para isso o que nós normalmente temos é um conjunto de fecheiros com as jogadas que jogamos numa abertura, com anotações, comentários, essas coisas todas. Para isso é que serve esta tab aqui, dos files. E vou criar agora um novo. Há vários tipos, mas vamos criar um repertório agora. Vamos meter Caro-Kann, por exemplo. E agora se eu abrir. Pronto. Acrescento aqui uma nova tab de Practice, já vamos ver o que é. Mas basicamente como isto funciona é, começamos a construir o repertório. Sim, temos jogadas. Pronto, isto é uma linha. Posso meter outra linha, por exemplo, em vez de tomar, posso meter esta linha. Uma coisa assim. Pronto. E depois isto vai criar aqui. Aqui vai começar a criar aqui uma árvore das várias opções. O que é que eu jogo contra cada possibilidade. O que é que eu jogo contra isto. Pronto. Vai criar aqui uma árvore de possibilidades. E depois isto vai servir para depois aqui no Practice ele vai dizer-me para praticar, mas primeiro tenho que dizer qual é que é a posição inicial em que eu quero, porque se eu não puser posição inicial vai-me dizer o que é que jogas aqui. Eu já sei o que é que jogo aqui, eu só quero saber. A abertura começa só na posição aqui. Portanto, o start é aqui. Agora se eu fizer reset, pronto, ele já tirou aquelas duas posições que não interessam. E agora vou aqui, ele põe blur nesta parte, fica escondido, e agora vai-me perguntar o que é que jogas aqui. E eu lembro-me que tenho que comer este peão, está certo? E agora nesta posição o que é que eu faço? Jogo aqui, e nesta posição o que é que eu faço? E vou meter errado, vou dizer que volto para trás. Pronto, ele disse-me que está errado, eu devia ter ido para aqui. Pronto, eu vejo que está errado, reconheço o erro e agora vou para a próxima posição. O que é que eu jogo contra isto? Eu jogo isto. Pronto. Pratiquei as posições todas que tinha aqui. Depois, na realidade, teríamos muito mais posições, porque isto foi muito pequenino. E ele vai-me dizer que eu tenho que praticar outra vez às 10h42, ou seja, daqui a nada, porque eu errei aquela posição há bocado. Ou seja, daqui a um minuto ele me vai dizer outra vez para praticar aquela posição. Posso ver aqui as posições todas. Portanto, lá está aqui quando é que eu joguei da última vez, se está praticado ou não. E aparece aqui uma coisa, que é se eu for aqui, vai-me aparecer aqui um símbolozinho a dizer que tenho que praticar. Já passou o tempo, está aqui coisas para praticar. Isto dá jeito, se tiver várias aberturas e quisermos ir treinando diariamente as várias posições, ele só vai repetir as que errarmos muitas vezes. Se acertarmos logo ele vai esquecer. Pronto. Isso dá bastante jeito. E depois também temos aqui os logs,
que é basicamente o que é que falhamos, o que é que acertamos. Pronto, isto é para treinar. Depois, além disso, quando estamos a construir mesmo, temos aqui a coisa do build, podemos, além disso, uma coisa que é bastante engraçada, que é look for missing moves. Podemos procurar jogadas que nós nos esquecemos de meter. Por exemplo, se eu for carregar aqui, ok, ele viu que aqui eu não meti a jogada que vale F6, que é bastante jogada. É a jogada de 7,6% e eu não tenho aqui para treinar. Então ele vai dizer aqui que devias acrescentar isto e o que é que jogas contra isto. Ou seja, devias te preparar contra esta jogada. Então aqui todas as jogadas que eu não meti, mas que ele acha que eu devia meter porque não estão contempladas no repertório. Pronto, eu já acrescentei o cavalo F6, por isso dou aqui refresh, já não aparece. Pronto, isto dá bastante jeito para criar um repertório que é mesmo completo. Isto é com base na base de dados que está marcada como referência. Por isso convém, quando estamos a fazer isto, que esteja uma base de dados grande, que é para ter o máximo de jogos possível. Pronto, e depois também temos as anotações, que é aquilo que se pode esperar, que é escrever aqui. Pronto, fica aqui. Começo a escrever aqui, também aparece aqui, mesmo à frente. Posso meter a bold, posso meter sublinhada, essas coisas todas. Posso meter maior. Posso meter várias linhas, posso meter mesmo uma separação. Pronto, e depois fica aqui em baixo, para depois quando estamos a ver, se mandarmos para outra pessoa, por exemplo, tem aqui as anotações e fica mesmo formatado e tudo bem. Outra coisa que podemos fazer, por exemplo, posso meter links, posso meter este link, por exemplo, aqui. E depois fica aqui em baixo, mesmo como link, que dá para ser clicável e ele abre no browser. Também dá bastante jeito quando, por exemplo, estamos a referenciar outros jogos, coisas desse género. E depois, claro, também podemos marcar manualmente estas coisas, se é brilhante, bom, dúbio. Depois tem aqui uma seleção um bocado maior de coisas. Depois ficam aqui os símbolos todos. Provavelmente não queremos meter estes símbolos todos só numa jogada, mas pronto. Pronto, e depois temos aqui isto é uma abertura para as brancas, agora vamos fazer uma abertura para as pretas. Vamos dizer que eu jogo a francesa. Portanto, a primeira coisa que eu quero fazer é meter aqui que é uma abertura para as pretas. Posso meter aqui um nome. Pronto. Isto funciona, também é para o practice, porque neste caso ele já era brancas por default, por isso ele sabia que as jogadas que ele estava a meter era para eu jogar como brancas. Mas se queremos que ele jogue como pretas, temos que especificar aqui que esta abertura vai ser para ele treinar de pretas. Por isso, quando eu for aqui ao practice, ele vai me dizer para jogar de pretas. E depois, outra coisa que ainda não vimos é que no final da tab de info tem sempre aqui algumas estatísticas sobre o jogo que temos aqui aberto. Temos também o editor do PGN diretamente, que pode dar jeito se quisermos editar mesmo aqui jogadas. Se eu quiser jogar aqui 3, 5, pronto, escondido, pronto, ele ficou aqui. Também dá jeito, por exemplo, se eu tiver um jogo qualquer assim e isto tiver várias anotações aqui, mas eu não quero as anotações. Vamos imaginar que isto é um jogo muito maior que está cheio de anotações e comentários e eu não os quero. Uma forma rápida de tirar essas coisas é chegar aqui ao info e nesta parte de editar eu posso, por exemplo, tirar os glifos, que são estes símbolos do ponto de exclamação e coisas assim. Posso meter aqui também comentário. Posso chegar aqui, por exemplo, também tirar os comentários. Ele tirou aqui, depois faço update e ele já tirou tudo. Pronto. Isso é uma forma fácil de tirar essas coisas todas. Ou, por exemplo, se eu tiver variações, por exemplo, aqui, pronto, tenho aqui uma variação, um branching point, mas eu não quero isso, quero só mesmo a linha principal. Uma maneira posso, por exemplo, para não mostrar variações, fica escondido, mas se quiser mesmo tirar do PGN, também é só carregar aqui, faço update e ele tira. Pronto, ele tem várias
tem vários destes botões. Por exemplo, também se eu só quiser esconder os comentários, também posso fazê-lo em vez de tirar mesmo. Posso só chegar aqui, hide. Pronto. Portanto, há várias maneiras de fazer, dependendo se queremos manter as coisas ou se queremos apagar mesmo. E pronto, depois, como estava a dizer, dá sempre para gravar um PGN, posso meter num sítio qualquer. Ele fica na mesma pasta daquela coisa, por isso vou lá, teste. E agora fomos aqui à coisa dos files, apareceu aqui uma coisa do teste. Fecheiro novo, com o fecheiro que acabei de criar. Portanto, fica aqui tudo organizado. Para ser mais fácil de procurar, posso ver só os que são de repertório. Este aqui está marcado como outro, porque não especifiquei, mas posso, por exemplo, editar para dizer que isto é um jogo. Pronto, fica aqui como jogo, e agora quando quiser procurar nos meus fecheiros, só os jogos que eu joguei, por exemplo, carrego aqui game, fica aqui. Ou posso procurar por nome também. Como podem ver, já dá aqui o símbolozinho a dizer que eu tenho que treinar. Nesta posição. Pronto. E pronto, temos isto tudo. Também dá para criar pastas. Por exemplo, se eu agora for aqui, esta é a pasta mesmo onde está gravado os fecheiros no computador. Se eu quiser organizar por pastas, também posso chegar aqui, criar uma nova pasta, OpenMaya. Quero só os jogos. Oi. Maya, por exemplo, uma pasta para guardar os meus jogos que eu joguei neste torneio. E vamos criar aqui um novo. Ou seja, isto aqui é criado na aplicação, mas pode ser criado fora, é como quiserem. Então podem usar outra aplicação qualquer para criar os fecheiros de PGN. Pronto. Então ele cria, e agora se for ver aqui, já está aqui. Pronto, e agora posso editar. Pronto. E fica aqui gravado. Se eu for abrir, está aqui ainda. Portanto, naturalmente também dá para editar o nome. Pronto, as coisas normais de edição de PGN também suporta isso tudo. Podemos meter o nome do evento, que é o OpenMaya. No final vamos dizer quem é que ganhou. E pronto, devem saber que um fecheiro de PGN pode ter mais do que um jogo. Pronto. Neste caso, até agora fizemos só um jogo por fecheiro, mas se quisermos ter vários jogos, podemos acrescentar aqui add game, ele vai acrescentar um segundo jogo, e agora acrescento aqui. E está aqui o segundo jogo, eu posso ir alternando entre os dois. Pronto, isto depois vai ficar organizado, o nome que ele vai escolher aqui vai ser o nome dos adversários, por exemplo, se eu meter aqui A, B. Pronto, quando ele atualizar, se abrir isto outra vez, vai estar aqui A, B. Pronto. É para ser mais fácil de encontrar os jogos depois dentro de uma coleção. E pronto, basicamente são estas. Posso mostrar também as settings aqui, acho que ainda não mostrei. Há aqui montes de settings diferentes. Há algumas normais, por exemplo, em vez de usar símbolos, usar letras. Se não quisermos mostrar as setas. Uma coisa que é bastante normal é, por exemplo, quando estamos a analisar um jogo. Estamos a analisar uma coisa qualquer. E ok, agora queremos esconder tudo. Queremos só ver o jogo mesmo. Podemos escondemos isto, mas continua a aparecer aqui. Mas podemos carregar no Z e ele esconde a avaliação. Dá jeito se estivermos a ver um jogo e quisermos analisar por nós mesmos primeiro, e depois carregamos aqui e ele volta a aparecer, não nesta posição, que não tem. Pronto. Ou seja, carrega-se na barra e ele desaparece. Uma setting que também tem aqui que é engraçada é que não está ligada por default. Onde é que está? Esta coisa. Isto é uma setting que é setas consecutivas, que é bastante engraçada de usar, especialmente em finais de jogo. Vou meter aqui uma posição.
qualquer, vazia. Okay, por exemplo, aqui. Se calhar um final de peões, se calhar é melhor. Pronto. Sim, pode ser assim. Pronto, nesta posição. Uma coisa que também ainda não tinha mostrado é Table Base, também tem suporte para Table Base. Este precisa de internet que ele vai buscar ao licença. Mas basicamente, pronto, está aqui a mostrar que B6 ganha, obviamente. Mas o que eu queria mostrar era as setas consecutivas, que é uma coisa que também não existe em mais nenhum, acho eu. Que é só mostrar aqui. Que nesta posição não está a dar. Ok, pronto, estão a ver? Ele basicamente está a mostrar o plano para as pretas, que é ir para aqui, depois para aqui, depois para aqui. Ele faz isto, basicamente o que ele vê é se uma linha mexer a mesma peça várias vezes consecutivamente, ele vai mostrar as várias setas para o caminho que ele vai percorrer no futuro. Pronto, não sei porque é que não apareceu logo, mas pronto, a ver, ele vai para aqui, para aqui, para aqui. Pronto, é engraçado, não está ligado por default, mas acho que é até engraçado de ter. Estas são as coisas normais. Dá para também meter as peças, as jogadas pelo teclado. Isto às vezes dá jeito. Por exemplo, quando eu estou a meter um jogo, a partir do papel. Eu tenho o jogo, às vezes estou a tentar escrever bem. É mais rápido estar às vezes ir alterando e ver o que eu faço. Deixa eu só aqui. 4, 5. Estou a ler e estou a escrever. Às vezes é mais rápido escrever dessa maneira. Pronto, isto aqui tem a ver, são settings relacionadas com aquela coisa do Missing Moves. Ele, basicamente, o que ele vê, para saber se uma jogada deve ser incorporada no repertório ou não, vai ver se na jogada antiga 95% das jogadas estão cobertas. Ou seja, se for menos do que 5% não vale a pena pegar. Mas pode-se mudar, posso meter 99% se quisesse. Temos uma coisa que é se dá para forçar o unpassant, ou seja, se for legal, vai dizer que eu tenho que jogar esta, não vai deixar jogar mais nada além disto. Temos as coisas da aparência, posso meter em light mode se preferirem. Agora, na última versão, também temos linguagens diferentes, posso meter em português ou em chinês. Posso meter texto maior, claro. Ou uma coisa também muitas pessoas vão querer fazer é mudar o estilo de peças ou a cor do tabuleiro, dependendo de como preferirem. Também tem um som de peças, vocês não estão a ver porque isto não tem som, mas também está a som nas peças. E depois tem os shortcuts, para ser mais rápido. E além disso, podemos mudar este fecheiro. Eu mostrei-vos quando carrego aqui. Abre nesta pasta, mas às vezes vocês querem ter tudo na mesma, tipo a partilhar com outras aplicações, então podem mudar aqui nas settings também a pasta onde isso vai ficar guardado mesmo. E pronto, acho que dei aqui uma vista global da aplicação, das coisas que é capaz de fazer. E aquela parte dos puzzles? Os puzzles, sim. Os puzzles também têm aqui uma... Tal como nos outros dá para instalar uma base de dados de puzzles. Isto basicamente tem os puzzles todos do licença, também são 3 milhões, depois fica localmente. E podemos, a partir daqui, uma coisa engraçada é que podemos escolher o range de rating em que queremos jogar. Por exemplo, vamos dizer que eu só quero puzzles até 1600. Pronto, faço um novo puzzle, pronto, aparece aqui. E é exatamente como um puzzle do licença.
Pronto, consegui. Pronto, também dá para ver a solução. É um puzzle normal. Outra coisa que também tem é. Posso fazer progressivo. Por exemplo, eu quero que os puzzles vão ficando mais difíceis ao longo do tempo. Passo um novo. Pronto, vamos dizer que eu acerto. Ok, errei. Passo um novo puzzle e vai ser mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. Pronto, é outra forma de treinar os puzzles. Eles vão ficando, em média, 50 pontos mais difíceis a cada novo puzzle. Sim, errando ou acertando. Este aqui não tem vidas. As vidas podem vocês impor a vocês mesmos, se quiserem. Pronto, posso. Se quiser só jogar puzzles super difíceis, também posso. Não há restrição nenhuma. Posso fazer o que eu quiser. Pronto. Depois fica aqui em baixo a anotação, se quiser depois analisar. Se quiser depois analisar o puzzle em maior profundidade, posso carregar aqui e analisar a posição e depois fica aqui para treinar. Pronto. E pronto, acho que é isto. Não sei se têm mais questões. Pronto, para o futuro agora é continuar a resolver bugs, acrescentar mais features que temos aqui. Posso mostrar o GitHub. Está no GitHub. Temos aqui uma lista de features e bugs que as pessoas dizem que têm. Portanto, eu vou vendo desta lista. Também temos um Discord, que também onde as pessoas vão metendo as suas ideias, das coisas que querem acrescentar, dos erros que vão encontrando, e basicamente o que eu faço é eu vou vendo, por exemplo, esta pessoa ontem estava-me a dizer que queria resolver os puzzles por ordem, em vez de ser, porque isto vai fazendo aleatório, mas ele queria resolver os puzzles por ordem. Portanto, basicamente é isto, as pessoas vão dizendo o que querem e eu vou acrescentando com base naquilo que consigo e naquilo que tenho tempo, disponibilidade para fazer, e do que as outras pessoas também fazem, porque eu sou o principal contribuidor, comecei isto, mas já houve várias pessoas a contribuir também. Por exemplo, aquelas traduções para chinês, não fui eu a fazer. E pronto, basicamente o objetivo é que isto seja uma alternativa viável para o Chessbase, uma versão open source. Eu acho que já é. Pode não ter todas as features, mas acho que tem a maior parte daquilo que a maior parte das pessoas precisa. E pronto, é continuar a melhorar. E é isso. Uma coisa que eu gostava de ter também era melhorar a parte de tipo ter torneios. Gostava que desse para criar torneios entre computadores. Acho que isso era engraçado. E depois, tendo computadores, quem sabe até podia-se ter mesmo de humanos. Portanto, podia ser também. É o Swiss Manager, não é? Aquilo que se usa normalmente nos torneios. Acho que era engraçado também ter isso aqui. Quem sabe um dia. Ainda não está nada disso feito, mas acho que não seria assim tão difícil depois de meter. Porque depois, tendo esta base da aplicação, agora depois pode-se meter aqui o que se quiser. E pronto, depende da disponibilidade das pessoas, dos outros contribuidores e do tempo que eu vou tendo também para contribuir para isto.